Então beleza pessoal, a gente passou pela última aula que a gente estava falando aqui dos tipos básicos que são inteiros, flutuantes, booleanos e caracteres, não foi isso? Então eu disse para você que os tipos básicos são esses na linguagem de programação. Toda linguagem de programação começa com esses 4 tipos. Agora você vai entender o porquê de existirem esses tipos, né? A gente ficar falando aí a vida inteira o que é cada um é importante, mas se a gente não fizer a prática, você não entende realmente o que eu tô querendo dizer. Meu PC aqui tá lento, vamos ver. Lógica na prática, não foi? A gente estava falando dos tipos de dados bem aqui no Notepad. Caramba, como tá lento. Deixa eu puxar aqui. Então tá, deixa eu fechar esse console. A gente estava falando desse exemplo aqui, né? Desse exemplozinho aqui. Antes da gente puxar para esse exemplo, vamos fazer aqui a aula 2 e a gente vai ver como é que joga esses tipos de dados na prática, falou? Então vamos lá, aula 2, tipos de dados primitivos. Não pode fazer assim. Não pode fazer assim. Como eu falei para você, então coloca um underline aí, tipos, coloca um underline de novo, primitivos, beleza. Coloca assim, copia já para não ter muito trabalho e joga aqui, ó. Já facilita bastante. Então tá aí nosso programa. A gente tem 4 tipos de dados, não é isso? Então tá aqui, inteiros, flutuantes, booleanos e caracteres. Então a gente tem inteiros, flutuantes, booleanos, caracteres. Toda linguagem de programação, ela é basicamente obrigada a ter esses 4 tipos de dados, entendeu? De um jeito ou de outro. Muda a declaração de uma para outra, mas no fundo todas têm. É impossível você trabalhar sem esses 4 tipos de dados aí, ok? Tem linguagem que é mais fracamente tipada, isso aí você vai ver no futuro. Tem outras que são mais fortemente, que nem o Java, por isso escolhi ele. Fica bem na cara o que a gente está querendo mostrar. Mas todas têm, ok? Então é por isso que dizem que quando você aprende a programar em uma, você aprende a programar em todas, porque o que importa é a lógica. Fechou? Então assim, para a gente declarar os tipos de dados, a gente tem que aprender mais uma questão, que é a seguinte, que é a variável. O que é uma variável? A gente tem que entender isso. Eu tinha colocado aqui, eu coloquei aqui na frente em algoritmos, na parte aqui é armazenamento. Então, quando a gente fala dos tipos de dados, aqueles 4 no Java eles são representados assim, ó. O inteiro é representado pelo integer, flutuante é representado pelo float, booleano é representado pelo boolean, né? É bem sugestivo. Caractere representado pela string. Então, ao invés de você dizer essas 4 palavras aqui em português, você vai falar elas em inglês, dessa forma aqui no Java. Aí onde você coloca isso? Você coloca ela do lado da variável. Aí você me pergunta, o que é variável? As variáveis, elas guardam dados. Então, como é que é isso? A gente vai ter que entender esse conceito de variável para a gente poder passar para frente. Então deixa essa de Java aqui aberta, vamos fazer aqui já também a aula 5. Que isso tudo aí vai juntar agora, beleza? Aula 5. Variáveis. Isso tudo vai colar agora. A gente vai aprender tudo em uma sacada só. Olha só, variáveis. Então, variáveis. O que são variáveis? Imagina o seguinte. Você tem lá o seu nome. Não sei, seu nome é João. Então tá aqui, seu nome é João.
João é um valor, ok? Então você vai preencher, por exemplo, um formulário lá da prova, você vai preencher sua prova. Então tem lá número 1, número 2, olha só. Então eu peguei essa prova aqui que não tem nada a ver por aí, só para você ter uma noção, olha só. Aí você pega essa prova, tá fazendo uma mexão pro cara aqui, né? Sem problema. Aí tem a prova aqui, ó. Aí você coloca seu nome, seu telefone, seu e-mail. Aí tem a pergunta, número 1, número 2. Aí você vai respondendo, certo? Isso que você está respondendo aí são dados, ok? Você está colocando suas informações aí nessa prova. E para identificar cada dado, para que o cara saiba, para que o professor for pegar lá essa prova, ele saber o que é o que, porque como é que ele vai saber que aqui no campo, o nome, o que você colocou é o seu nome mesmo? Como é que ele sabe isso? Porque está identificando aqui, né? Nome. Quando você vai colocar, quando você vai preencher, você vê do lado aqui que está mostrando para você que é nome. Então esse aí é o identificador do campo, não é isso? Então na programação, esse identificador do campo, a gente dá o nome para ele de variável. Então olha só, seria alguma coisa assim, nome João. Então João é o valor e nome é o nome da variável. Então quando você quiser pegar o valor do nome, que no caso aqui é João, é só você buscar a variável nome e você já vai receber João. Olha que coisa louca. Aí no Java você tem que falar qual é o tipo da variável, porque no caso João é um conjunto de caracteres, né? Então você não pode pegar e dizer que é um integer, você tem que dizer que é um caractere. Aí no caso o caractere no Java a gente representa pela string. Olha só, string são os caracteres, não é isso? Então se quer representar João, você vem aqui e digita, ó, string é o tipo de dado que vai ser o nome, que no caso é João. E aí depois você coloca o nome da variável, e aí no caso aqui é nome, você tem que colocar um nome sugestivo. Mas se você colocasse aqui, por exemplo, identificação, ia ser a mesma coisa, só que nome fica mais sugestivo. E aí depois sempre vai ter o igual, que quer dizer que o que vem dali para frente é o valor da variável, e aqui é o valor, que é João. Fechou? É bem bacana assim. E aí quando você trabalha com caracteres, você tem que colocar entre aspas. É um conjunto de regras que você tem. Então quando você for declarar uma variável do tipo string, você trabalha assim, ok? Beleza. Por enquanto a gente vai ver só isso aqui, é só teoria. Vamos passar para a prática daqui a pouco. Então esfria a cabeça aí. Vamos passar para o próximo, que é o tipo de dado inteiro. O inteiro é o que? Um exemplo bem prático aí do que é inteiro é idade. Todos nós temos a idade inteira, não tem como falar, eu tenho 15 anos e meio. Você pode até falar, mas dificilmente alguém fala assim. Ou você tem 15, ou você tem 16, ou você tem 40. Ninguém usa 40 e meio. Normalmente não tem isso. Então, int declara que você está falando de um tipo de dado inteiro. Idade. Idade é igual a quanto? Ah, minha idade é igual a 22. Fechou. Essa aqui é a sua idade. Ah, e esse ponto e vírgula no final quer dizer que você está terminando o comando, viu pessoal? Como eu disse, que programação ela trabalha linha por linha. Então terminou o comando, ponto e vírgula nela. Isso aí vocês vão pegar melhor aí. Mais pra frente no curso a gente ainda tem muita coisa aí pra ver. Agora que a gente está introduzindo, realmente fica meio vago, porque você não tem a noção ainda, mas a gente vai pouco a pouco e vai treinando isso aí até a gente ficar fera no assunto, beleza? Então assim, quando for inteiro, não tem essa de usar aspa não. Se você colocar aspa, tá errado porque você está falando que é string. Você só pode usar aspa quando for string, olha só aqui. E aí tem que ser aspa dupla, senão dá zica. Fechou? Então assim, é assim que funciona quando você está trabalhando com um tipo de dado inteiro.
Aí o próximo é o float. Você vê que é sempre, a maioria das vezes é sempre minúsculozinho assim, só a string que é exibida começa com maiúsculo, ok? Presta atenção aqui, porque o Java ele considera diferente minúsculo e maiúsculo, então dá zica também. Float. Float normalmente é o que? A altura, peso. Vamos colocar peso. Peso. Tenho 65 quilos, ponto 400 gramas. Então esse aqui é o nosso peso. Aí você fala, no Brasil, pô, mas no Brasil a gente separa por vírgula. Mas nos Estados Unidos a medida internacional é ponto. Então a linguagem de programação não é brasileira, então ela separa por ponto. Fechou? Mesmo assim ainda não usa aspa. É do jeito que está aqui. São 65 quilos, ponto 400 gramas. Por último, a gente tem o boolean, né? Que é o tipo de dado que a gente viu lá. Que aí no caso por exemplo, casado, true ou false, né? A gente tem que colocar um ou outro. No caso aqui vamos dizer que eu não sou casado, então é false, não sou casado. Então fechou. Esses são os 4 tipos de dados aí. E é assim no Java que você declara esses 4 tipos de dados, entendeu? Não tem mais segredo, basicamente é isso aí. Aí é sempre o que? Modificador, que é o que? O tipo do dado que você vai estar tratando. Que a gente, por enquanto, a gente começa com string, inteiro, float e booleano. Nome da variável pode ser qualquer nome, mas geralmente você tem que ter sempre um nome sugestivo. Nunca usar espaço no nome da variável. Nunca usar caractere especial. Maiúsculo é diferente de minúsculo. Usar para separar underline, traço ou letras maiúsculas. Só. Caractere de igual é para atribuir o valor. A gente está falando que agora a variável nome tem o valor de João dentro dela. Ponto e vírgula para terminar o comando. Ok. Então basicamente é isso aqui. Vamos começar a prática então. Então vamos começar. Vamos lá. Vamos fazer agora aqui no Java para você pegar o esquema. Olha só. String, tipo do dado, nome. Nome é um string. Não vai ser igual o que? Não vai ser igual Elvis. Então tá aí, Elvis. Você vê que quando você programa aqui no Java, né, já fica mais coloridinho, né? Já fica mais fácil de você ver aqui a estrutura do dado. Se eu pegar esse aqui e executar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, que você está só atribuindo um valor à variável. Olha só. Deixa eu compilar aí. Demorando pra caramba. Olha lá, compilou, não fez nada, né? Você fala, caramba, não fez nada. Não fez nada, porque aqui você pegou o valor de Elvis, jogou dentro de uma variável e ficou feliz com isso. Se você quiser, por exemplo, imprimir esse valor, aí a gente tem que usar aquele primeiro comando que a gente viu na aula 1, que é o system.out.println. A gente vai imprimir quem? A gente vai imprimir nome. Olha só que coisa louca. Quem que é nome? Nome é essa variávelzinha aqui que a gente criou, que está com o valor seguinte aqui na frente. Você já adivinha o que vai apresentar aqui? O que vai imprimir? Esse comando aqui, pessoal, ele serve para imprimir. Eu vou até comentar aqui. Esse aqui é um comentário, olha só. Quem fez o curso de HTML e CSS sabe o que é o comentário. Não serve para nada, é só para a gente visualizar aqui o código. Então, imprime o valor da variável. Então, vamos ver se você tá fera aí no assunto. Estou imprimindo o nome aqui. O que vai sair? Você tem noção do que vai sair? Vamos ver. Descobre o que vai sair aí. Depois pausa o vídeo, descobre o que vai sair sem testar aí. Tem que
botar a cabeça para funcionar pelo que eu já te falei. E aí, vamos ver se acertou. Vamos lá? Olha só o que saiu, né? Saiu Elvis. Por que saiu Elvis e não saiu o nome? Porque a gente está imprimindo o valor da variável nome e não a palavra nome. Então, olha lá, a gente está imprimindo o valor da variável nome. Cadê o valor da variável nome? Tá aqui, é Elvis. Se eu colocar aqui Elvis, se eu colocar de Freitas Souza, por exemplo, que é o meu nome completo, executar de novo, olha só, vai imprimir meu nome completo. Você fala que coisa inútil, né? Talvez você deve pensar, mas isso aqui tem um valor absurdo na programação, ok? E aí a gente pode fazer isso com todos os outros tipos de dados. Você pode perguntar assim, mas não poderia pegar esse Elvis Freitas Souza e imprimir diretamente aqui? Poderia, olha só. Renato Russo. E agora vai sair o quê? Agora vai sair Renato Russo. Mas se eu pegasse aqui, eu poderia criar outro aqui com o nome do Renato? Olha só. Lógico que poderia. Tem que imprimir. Vamos ver. Olha lá, não fez nada. Por que não fez nada? Porque dentro aqui não pedi para imprimir ninguém. Tem que imprimir alguém. Renato. Olha só, agora saiu Renato Russo. Isso aqui é bacana você ficar treinando aí, ó. Dá uma treinada nisso aí. Dá uma testada, brinca com isso aí. E eu vou mostrar para vocês uns detalhezinhos. Olha só, se eu pego esse ponto e vírgula e apago aqui, olha a dor de cabeça que eu arrumo. Olha só, já me deu um errão aqui, ó. Falou que, ó, o Java ele até te ajuda um pouco, só que vem em inglês, você tem que ter uma noçãozinha. Ele falou aqui, ó, que na linha 5, olha a linha 5 aqui, teve um erro, ele falou que faltou ponto e vírgula, então já resolveu o seu problema, né? Tem vezes que é fácil. Se eu faltar com a aspa também é outra dor de cabeça. Aí você vê como é que a cor também te ajuda, né? A cor do código ela muda aqui, ó. Olha só, deu um pau aqui. E dessa vez ele não falou tão explicitamente o que está faltando, não. Ele está falando que é o ponto e vírgula, não tem nada a ver. O que está faltando aqui é a aspa. Então nem sempre o Java ele acerta o erro, ok? Então você tem que ficar ligeiro também. Ok? Então é sempre assim, ó. Tipo do dado, que pode ser o que? Pode ser 4 tipos por enquanto: string, inteiro, float, boolean. É isso, só tem esses 4. A gente vai aprender eles? Vai aprender daqui a pouco. Vamos dar uma testada aqui ainda. Olha só que coisa louca. Aí não pode faltar nenhum. O tipo do dado, o nome da variável, o igualzinho, para atribuir o valor, aspa e o valor dentro, e o ponto e vírgula, né? Tem umas dúvidas que podem surgir para você aí, mas eu não vou fazer agora aqui não, vou fazer no futuro para não esquentar muito sua mente aí. Ok? Vamos passar agora. Esse aqui foi a string, né? Esse aqui foi a nossa string. Vamos passar agora para o tipo int. Então o tipo int, olha só, você vê que a palavrinha int já fica meio roxa, né? Você pega esse tipo int aí e é a idade que a gente fez no caso, não foi? Então a idade, no caso aqui, era 22 anos. Então a gente não coloca aspazinha assim. Olha só, se eu imprimir idade aqui agora, se eu pegar e imprimir aqui, vai dar um erro. Olha só que errão que deu. Por que dá esse erro? Porque quando você trabalha com int, não pode usar aspa. Então o int, ele é sem aspa. Olha só, imprimiu 22 bonitinho na parada, sem problema. Certo? Aí você fala, por que talvez ainda não tenha entrado na sua cabeça para que serve esses tipos de dados? Agora pensa comigo. Você tem aqui a idade
essa idade e depois o cara cria outra idade 2. Aí por algum motivo o cara quer somar essas duas idades. Só dá para somar as duas se e somente se elas forem de um tipo de dados calculável, que é o que? Que é o int, que é o float. Só esses dois tipos de dados que dá para você somar, dividir, subtrair. Uma string não dá para somar, dividir, subtrair ela não. Ela é texto, não tem como fazer isso. O boolean também não dá. O boolean ele fala sim ou não para você. Então cada tipo de dado serve para uma coisa. Então quando você quer fazer cálculo, serve o int e o float. Então é para isso que o tipo de dado serve. Ele serve para sua finalidade. No caso o int serve para calcular. O caractere, que é string, ele serve para exibir dados, né? Exibir nomes, e-mails, senhas. O boolean ele serve para dizer sim ou não. A gente vai ver isso também no futuro. Então olha só isso aqui. A gente tem idade e idade 2. A gente quer somar o valor das duas. É matemática pura. Você pega idade mais idade 2. Olha só que loucura que vai acontecer. Olha lá, 55 imprimiu na tela. Fácil, fácil. Você vai lá, mas você pegou o valor de idade e de idade 2 e somou, não foi isso? Foi exatamente isso. E se eu pegar essa aqui 3 mais 4 mais 5, ia funcionar? Ia funcionar, que ia funcionar uma beleza. Olha lá, funcionou também. Então você pode ver aí que funciona tranquilamente, né? Mas você pode ver que usando a variável também funciona. Quando o seu código ficar mais avançado, a gente vai ver no futuro, vai ser indispensável utilizar a variável. Essa aqui é o tipo de variável do tipo int. Vamos passar agora para o tipo float. Tipo float é quase a mesma coisa que o tipo int, né? Só muda uma coisinha, que ela tem um ponto. Então a gente coloca aqui, ó, float agora é peso, né? Então a gente pode colocar assim, ó, 60 kg.2. Colocou 60 kg.2. Então colocou um pontinho lá. Vamos imprimir peso para ver o que acontece. Olha só para isso. Opa, a gente teve um erro aqui, hein? A gente teve um erro. Então vamos pegar aqui, diminuir, colocar 6.2. Pois é, então acontece, pessoal, que o float aqui que eu falei para vocês que é o ponto flutuante, só que o meu Java aqui ele não está aceitando eu usar o float. Ele já está convertendo para outro tipo de flutuante também que o Java utiliza. O Java ele calcula o flutuante tanto com o float, tanto com um outro valor que é o chamado de double. Todos os dois fazem a mesma coisa, só que o ele tem um limite maior do que o outro de precisão. Aí essa questão, não sei se é porque eu estou usando valor pequeno aqui. Na minha perspectiva era o float que era do valor pequeno, mas tudo bem. Então, em vez de usar o float, eu uso o double para trabalhar aí. No final faz a mesma coisa, olha lá. Então imprimiu o 6.2. Se a gente botasse aqui um int, a gente vai arrumar encrenca. Por quê? Porque o int é inteiro. Inteiro não pode ser quebrado, que nem tá aqui, né? Olha só o erro que a gente vai ter aí, tá vendo? Então, cada tipo de dado tem, né, o seu modificador correto, ok? Então vamos para o último agora, que é o boolean. Então boolean, ele é o mais simples de tudo, ou ele é true ou ele é false. Vamos colocar true aqui. Boolean casado igual a true e vamos imprimir casado. Então o que vai sair aqui, pessoal? Vai sair true, né? Se eu colocasse false,
Essa aí false. Então, aí você me pergunta, o boolean só recebe isso, true ou false? Sim, só recebe true ou false. E se eu colocar 1 ou 0? Aí vai dar problema. Porque isso aí para ele é inteiro e não booleano. Tem que ser a palavra reservada true ou então false. Tá vendo aí? Então esses são os tipos de dados primitivos aí que você tem que estar treinando aí e aprendendo, ok? Então dá uma treinada boa aí para ver se você pega a noção disso, para a gente poder estar falando disso mais no futuro. A gente vai continuar treinando em cima disso, porque basicamente a lógica ela vem nisso aqui. E olha, eu vou te dizer, a melhor linguagem para a gente aprender isso é essa lógica de tipo de dados e tal. Eu acho que não tem linguagem melhor para aprender isso do que o Java, ok? Então, próxima aula aí a gente continua com o nosso curso.